Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan. O Seminário, livro 14, A Lógica do Fantasma, anos 1966-1967. 1966 é o ano em que Lacan publica Les Écrits, os escritos, né? A coletânea de artigos dele, publicada em 66, né? E que é uma das bases, né, elementares, fundamentais, para que possamos manter a psicanálise em pé, de maneira que ela não seja subsumida, englobada, raptada, capturada pela psicologia. Boa noite, Sérgio Waxman. Bem-vindo, Waxman. Página 31, Seminário 14, página 31, primeiro parágrafo. Lacan avança, então. Sei bem que o uso matemático se deve precisamente ao fato de que, quando colocamos uma letra A maiúscula em algum lugar, atenção para os passos do Lacan, para os passos lógicos do Lacan. Então, quando colocamos uma letra A maiúscula em algum lugar, quando posicionamos, portanto, topologicamente uma letra A maiúscula, e não somente em um exercício de álgebra, nós a retomamos em seguida, como se a segunda vez em que nos servimos dela fosse ainda a mesma. Vou até o final, depois eu retorno. Mas não façam essa objeção. Não será hoje que terei de lhes dar um curso de matemática. Felizmente, saibam apenas que não há nenhuma enunciação. Saibam apenas que não há nenhuma enunciação, nenhum dizer. Não é dito, não é enunciado. Saibam apenas que não há nenhuma enunciação correta de um uso qualquer de letra, por exemplo, a letra A maiúscula, nem mesmo nisto que está mais perto de nós, por exemplo, o uso de uma cadeia de Markov. Então, saibam apenas que não há nenhuma enunciação correta de um uso qualquer de letra que não necessitará nenhum professor. E o próprio Markov fazia isso, a etapa propedêutica introdutória de fazer sentir o que há de impasse, a transformação do Lacan, de impasse, de arbitrário, de absolutamente injustificável no emprego pela segunda vez do A maiúsculo, emprego inclusive aparente, para representar o primeiro A, como se ainda fosse o mesmo. Atenção. Vou avançar, depois eu retorno, até o final do parágrafo. Então, essa é uma dificuldade que está no princípio do uso matemático dessa pretensa identidade entre o A maiúsculo, entre um A maiúsculo e outro A maiúsculo. Não estamos falando especificamente disso hoje, já que não é de matemática que se trata. Quero apenas lembrar-lhes que o princípio fundamental, isto é, atenção agora que agora é psicanálise. Quero apenas lembrar-lhes que o princípio fundamental, isto é, de que o significante não foi criado para significar a si mesmo, é admitido para aqueles mesmos que podem, ocasionalmente, fazer dele um uso contraditório com esse princípio, pelo menos na aparência. Será fácil ver por qual artifício isto é possível, mas não tenho tempo de me desviar nisto. Bem, o que é que o Lacan está trabalhando neste longo parágrafo, né? Então, ele está trabalhando isto que ele diz no final do parágrafo, né? O princípio fundamental, isto é, de que o significante não foi criado para significar a si mesmo.
Tem um erro na grafia nesse parágrafo que está colocado assim: o significante não foi criado para significar assim mesmo. Não é sim, é si mesmo. Não sei se no texto de vocês está si ou sim. Aqui está errado, está escrito sim, nessa minha edição das AR. Né? Bom, mas então, a Lacan começa nesse parágrafo não, dizendo que uma coisa é escrevermos, por exemplo, é apenas um exemplo, um A maiúsculo, e em seguida escrever outro A maiúsculo, como se fossem o mesmo A. Segundo Lacan, não são. E por que não são? Porque ele está trabalhando colocar uma letra A, né, em algum lugar, escrever uma letra A em algum lugar, e depois repetir essa letra. Não, quer dizer, entendam, são dois momentos de escrita que não se identificam. O segundo A não é igual ao primeiro. Por que não? Porque o primeiro A e o segundo A não são enunciados, não são ditos, não são significados, e sim enunciações, dizeres significantes. Atenção, atenção. Ele está trabalhando, portanto, how can I say? Ele está trabalhando uma questão estrutural para nós. Que no plano, atenção, que no plano da enunciação, do dizer, do significante, em última instância, não é possível haver uma repetição de algo idêntica à ocorrência desse mesmo algo. Atenção. Me acompanham? No plano do dizer, da enunciação. Estou já entrando no plano dos significantes. Por que o Lacan está dizendo isso? Olá, Rosana, boa noite, bem-vinda. Ele faz questão de assinalar que aqui não se trata de matemática. Ele não está dando uma aula de matemática aqui ao dizer isso. Ele está se referindo à estruturação própria do inconsciente. A estruturação esta pautada por significantes, não por significações, não por significados, não por ditos, não por representações, como supôs o Freud. É difícil aprender isso, não? Mas aí está a mínima, a lógica do significante. No inconsciente, segundo a lógica do significante, criada pelo Lacan, é uma lógica criada por ele, é uma lógica inédita. Então, segundo Lacan, o inconsciente, pautado por essa lógica do significante, não é possível haver, atenção para o que eu vou dizer, não é possível haver identidade. Atenção. Se a matriz mínima da lógica dos significantes é a incidência de S1 em S2, é disso que a gente está falando, essa incidência de S1 em S2 impede estruturalmente que haja identidade. Identidade, A igual a A, S1 igual a S1, S2 igual a S2, etc., no campo do inconsciente, no campo, é dizer o mesmo, no campo do grande outro.
Por que a incidência de S1 em S2 impede que haja identidade? Porque o estatuto de S1, o estatuto lógico de S1, é real. S1 é notação algébrica para o real, daquilo que Freud chamou de Urverdrängung, de recalque originário ou de recalque primário. Então, S1, notação algébrica para o real desse recalque primário. Real do recalque primário significa isso que Freud chamou de recalque primário, ele não pode ser simbolizado, ele não pode ser representado. Ele é radicalmente esse recalque originário. O que eu vou dizer vai assustar vocês, mas atenção. Lacan sustenta isso. Esse recalque originário, esse Urverdrängung, esse S1, a estrutura incidente em S2, ele é real, impossível de ser representado, etc. Mas ele é, atenção para o que eu vou dizer, ele é a forclusão estrutural incidente em cada um de nós. Cada um de nós, portanto, é pautado, atenção, é pautado em sua subjetividade, se quiserem, por essa forclusão que Lacan dirá é muito mais séria do que a forclusão do nome do pai. Atenção. Esse buraco estrutural no simbólico, atenção. Decisivo isso, não? Ele é o que é? Ele é estrutural, ele é comum a cada um de nós, a cada falante. Lacan chegará mesmo a dizer, no seminário 22, essa forclusão, também no 23, essa forclusão estrutural, que Freud nomeou de Urverdrängung, ela é mais séria, mais grave do que a forclusão do nome do pai. Ele chegará até, inclusive, a dizer a forclusão do nome do pai, não, marcador da clínica das psicoses. Ela é mais leve do que a forclusão da estrutura. Não de uma estrutura clínica, mas da estrutura como tal. A incidência de S1 e S2 diz dessa forclusão estrutural comum a cada um de nós. Diz desse buraco real no simbólico comum a cada um de nós. Portanto, a forclusão, outro problema de tradução, né? Não se trata de foraclusão, não. O termo em francês, forclusion, não é um neologismo, é um termo corrente da língua francesa. Por que é que os benditos tradutores para a língua portuguesa do francês Lacan traduzem forclusion como foraclusão? Ridículo isso também. O correto seria traduzir forclusão. E o nosso, atenção, o nosso grande Antônio Ruais, conhece o Ruais, não? Antônio Ruais, filólogo, não, grande filólogo brasileiro, ele criou, não, ele publicou o dicionário Antônio Ruais. Posterior, né, ao dicionário do Aurélio. O dicionário do Ruais, o dicionário do Aurélio não traz o termo forclusão.
não tem no Aurélio o termo forclusão. No dicionário do Antônio Ruais tem. E ao incluir o termo forclusão em seu dicionário, Ruais ele faz uma referência direta a Lacan, ao conceito de forclusão em Lacan, o que justificaria, portanto, segundo ele, a inclusão do termo no dicionário de língua portuguesa. Mas o que Aurélio não faz. Né? Ele está incluído, está traduzido corretamente no francês, não fora a inclusão. Tradução absurda do termo. Conclusão. Conclusão não é um neologismo. Não se pode traduzir conclusão em francês por um neologismo em língua portuguesa. Fora a inclusão. Não existe isso. Então, pois não, Waxman? Então, você está chamando a atenção para a gente tomar cuidado com o que você está falando, porque a ideia de forclusão está ligada a um recalque originário de um psicótico, e não dos não psicóticos, vamos dizer assim. Mas o que você está colocando que, na realidade, a forclusão é um aspecto comum a todos. Comum a todos. Uhum. Não é algo específico para o psicótico, ou quem vai apresentar uma psicose. O que seria um aspecto estrutural. De todos. Uhum. E não apenas, mas olha, atenção, essa forclusão estrutural não se trata de uma forclusão, digamos, meu Deus, ela não tem a ver diretamente com a forclusão do nome do pai. Lacan diz, ela é mais séria, mais grave, porque ela não diz respeito apenas a um determinado grupo de falantes, os ditos psicóticos. Ela é comum a todo e qualquer falante. Atenção. Isso é bem importante marcar. Isso permitirá a Lacan dizer, mas no final, que somos todos loucos, que somos todos delirantes. Atenção. Pois não, Waxman? Então, isso está difícil de entender, porque, a princípio, pelo menos do que a gente pensa de uma forma mais frequente, é que é ligado ao nome do pai, a questão do nome do pai. Da forclusão, né? Mas você está colocando que o Lacan não restringe a ideia de forclusão em relação à questão do nome do pai. Portanto, é uma questão mais grave no sentido de que é estrutural a todos. Estrutural a todos, mas não se trata de forclusão do nome do pai comum a todos. É uma outra forclusão. Sim. Não ligado ao nome do pai. Mas seria o quê? Porque é difícil desligar a ideia de forclusão ligada ao nome do pai. Até então, entendi desligada que do nome do pai. estava ligado. Desligada, e aí fala de uma certa gravidade. O que é isso? Quer dizer, está ligado ao nome do pai, mas está ligado ao quê? Não, é esse buraco no simbólico. É aquilo que Freud chamou de Urverdrang, o recalcamento primário. Aquilo Lacan não é a dimensão real. Não, Lacan lê, né, esse Urverdrang enquanto real. Atenção. E há uma notação, o que é interessante é o seguinte, quer dizer, que há uma notação algébrica possível para esse real. Ele numerar como S1. Olha só. Não como S1 incidente em S2. Isto é, esse real, esse buraco, incide em S2. E o que é S2? Aqui é muito claro. O S2, eu escrevi sobre isso, está no meu livro, marcando a diferença entre a leitura que Lacan faz do inconsciente e Jean Laplanche faz do inconsciente, a diferença radical entre ambos. Né? Então, a incidência desse S1 e S2, o que é S2?
S2 é notação algébrica da lógica do significante para o inconsciente. Atenção, né? O S2 é o representante da representação. Atenção. Mas esse S2, então, notação algébrica do inconsciente, enquanto representante da representação, ele é pautado, marcado pela incidência nele desse buraco, S1. Atenção. Desse real, desse radicalmente não representável, S1. Que Lacan avança, não? No seminário 19, ele irá chamar esse S1, esse buraco, esse real, esse refrão, de termos, estou aqui reproduzindo termos literais do Lacan, de S1, de significante uniano, lugar de uma falta, o próprio conjunto vazio. Atenção. Não, lugar de uma falta, o próprio conjunto vazio, forcusão estrutural da representação. A representação não alcança isso, não entra aí. Atenção, hein? É exatamente esse buraco, esse significante uniano, esse lugar de uma falta, esse próprio conjunto vazio, que incide em S2, incide no inconsciente. Atenção. E o que ocorre? O que ocorre é que o inconsciente, ao avesso da psicologia, etc., ele é o campo da equivocação significante. Olha a ausência da identidade aí. É o campo da equivocação significante. Não da identidade, não do self, não do si mesmo, não do sujeito unitário, não dividido. É por isso que Lacan escreve S clivado. É por isso que Lacan escreve A clivado, A maiúsculo clivado, outro barrado, outro clivado, etc. Tudo isso para marcar, algebricamente, para a lógica significante, a equivocação significante em jogo no inconsciente. Isso levará Lacan a dizer, em 72, na conclusão da lógica do significante, um texto maravilhoso, publicado em outros escritos, o Ato Dito, né? Há um longo comentário meu no livro sobre esse texto. Lacan dirá que, no Ato Dito, né? Literal, Lacan dirá, nada funciona, portanto, e portanto a clínica está incluída aí, nada funciona senão pelo equívoco significante. Pois não, Waxman? Eu não sei, a questão da forclusão que não está ligado ao nome do pai, nesse sentido, eu entendo aí nessa impossibilidade de representação do real, é o impossível do real. Sim, mas não necessariamente ligado ao nome do pai. É isso porque seria o que é anterior à própria ideia de ligação ao nome do pai? Não, sem dúvida alguma. Entenda, o nome do pai, Lacan dirá, no final, o nome do pai não passa de um sintoma. O significante nome do pai, ele é um sintoma. Lacan dirá, brincando, é um sintoma neurótico, que ocorre exatamente para tamponar esse buraco, essa forclusão mais radical. Atenção. Atenção para isso.
Ficou mais claro, Waxman? Sim, mas é motivo de polêmica entre os lacanianos, isso que você estava falando. Não, Porque, basta ler o seminário 19 do Lacan. sim, porque Seminário 19, tradicionalmente... só um minuto, Waxman. Seminário do Tá. Lacan, 19, o título do seminário é O Pior. O PIR, ou pior. Olha só. Tem todo um capítulo no seminário 19 intitulado O Campo do Uniano. Lacan irá, maravilhosamente não, como ele costuma fazer, né? Criar também um neologismo para esse buraco, para esse S1, para esse significante uniano. Ele dirá iadlan, em francês, iadlan, A do um, A do um, A desse um. E Lacan dirá esse um, ele é anterior, ele é logicamente, não é fenomenologicamente, não é ontologicamente, é logicamente. Esse um, o S1, do buraco, real. Lacan dirá que A é dele, ele é anterior ao um contável, ao um matemático. Atenção, não é o um da matemática, é o um maiúsculo anterior, logicamente anterior, à contagem representacional, matemática, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Esse um do buraco, do real, do não representável, do não numerável. Ele é a condição de possibilidade estrutural de toda qualquer representação, impedindo, isso que é fundamental, impedindo, bloqueando, obstaculizando a boa forma representacional, obstaculizando a lógica da identidade, princípios de identidade, não contradição, terceiro excluído. Esse iadlan, esse A1, A do 1, ele equivoca, campo da representação equivoca a lógica da identidade, a lógica clássica, e abre para uma outra lógica própria, atenção, isso é clínico, própria, isso é clínico, própria ao dispositivo analítico. O dispositivo analítico é pautado pela lógica da equivocação, pela má forma, pelo mal entendido. Atenção, atenção. Pela inconsistência, pela não identidade, etc, etc, etc. Rosana. Não, eu só queria contribuir com sobre a conclusão, então, né? Esse livro aqui do Roberto Harari, né, que é o comentador do James Joyce, né? Eu tenho. Como se chama James Joyce? Aí então ele tem um capítulo que fala de forclusões, falsos buracos e supressões. E daí, nesse capítulo, ele fala, então, dos tipos de forclusão, da linguagem, que eu acho que é isso que você está falando, né? Desse significante que é recalcado aí para Freud, né? E da linguagem, daí ele coloca 2 itens. O A, não há metalinguagem. O B, o significante não se representa a si mesmo. Daí, o segundo tipo, do ser do sujeito barrado, por parte da ciência. Uhum. A outra, não há inscrição da relação sexual, pois a mulher não existe. A mulher. É A barrado. Né? Não existe. Do sentido
fluído pelo real, do sim, no, mas não isso, sintônico, sintômico. Mas o que ele está falando aqui de algo mais, digamos, logicamente mais simples do que essas colocações do livro. Não se trata apenas para Lacan de forclusão incidente na linguagem. Não. É uma forclusão na e da estrutura. A linguagem é apenas um dos componentes da estrutura. Certo. Ela não é como tal a estrutura. Ele é um dos componentes dela estrutura. A estrutura, tal como nós a entendemos, não é a estrutura clínica, por favor. Não é neurose, perversão, psicose. A estrutura é constituída por 4 componentes: linguagem, letragem, a língua, la langue, discurso e fala. 1, 2, 3, 4. O real de linguagem, a transposição à língua de linguagem para o discurso, para o simbólico do discurso e o imaginário da fala. Essa forclusão é estrutural e ela está presente estruturalmente, sincronicamente, em cada um desses 4 componentes. Ela está presente na linguagem, em a língua, em discurso e na fala, equivocando a representação, descompletando a representação, impedindo que haja identidade, self, si mesmo, sujeito unitário, etc. Então, retomando esse parágrafo ainda, Lacan marca isso, não se trata de matemática, mas se trata de uma estrutura pautada não por uma rede de significantes, e essa rede de significantes, por sua vez, ela é de ponta a ponta marcada pela equivocação. Lacan dirá logo no início, em 57, naquele texto dele famoso, estamos escritos a instância da letra, no inconsciente, ou a razão, desse Freud. Ele dirá, vou citar literalmente, na cadeia, ouçam, eu vou dizer, citação do Lacan literal, na cadeia de significantes, o significado insiste. O significado, a representação insiste, mas nenhum dos significantes corresponde à significação de que ele é capaz nesse momento. Olha só. Ele está falando, portanto, não de de um descompasso entre as séries significantes, a cadeia de significantes e os significados, entre os representantes e as representações. Isso é fundamental. Isso é clínica psicanalítica. Atenção. Lacan diz, não, portanto, essa no meio do parágrafo, essa é uma dificuldade, A não é igual a A, que está no princípio do uso matemático dessa pretensa identidade. O princípio fundamental, isto é, o significante não foi criado para significar a si mesmo, para representar a si mesmo. O que está em jogo na estrutura é sempre o par significante. S1, S2, S1, S3, S1, S4, S1, Sn. Atenção, a série significante, a bateria significante, a cadeia significante, não, eu estou comentando, não é constituída da seguinte maneira: S1, S2, S3, S4, S5, Sn. Não. Não. Não.
A estrutura ela é constituída por uma cadeia de significantes pautada pela repetição de S1 em S2, de S1 em S3, de S1 em S4, de S1 em S5, da forclusão em S2, da forclusão em S3, da forclusão em S4, em SN, etc. Me acompanhe, ficou muito difícil de... André Waxman, João Lins. Vamos conversar um pouco? Hum. Eu ainda estou pensando, ainda estou lá atrás, pensando na questão dessa foroclusão, essa forclusão estrutural, que diz respeito a todos nós, independente a cada um de nós. É que fala sobre esse buraco, que é o real. Todos nós passamos, né, temos isso em nossa Constituição, que é esse buraco, esse núcleo do indizível, né? E é esse buraco que a gente forclui, né? Não, ele é a forclusão. Ele é a forclusão que não se trata de nós forcluirmos, não. Nós é que somos forcluídos por ele. André? Vai fechar o seu microfone, André. Entendi. Entendi, sim. Acho que deu para elaborar melhor. João, está acompanhando, João? Como é que está? Você está ouvindo isso? Eu vou ter que ler sozinho, viu, José Marcos? Porque realmente você já vem de um percurso, né, da leitura. E como eu peguei o texto pela metade, eu acho que eu estou perdendo alguns elementos aí, mas eu estou tentando anotar algumas coisas aqui para poder, na releitura, conseguir alcançar outras coisas. Excelente. Bem, então, mais um parágrafo, vamos lá. Então, penúltimo parágrafo da página 31. Lacan avança. Pois não, Andréa? Eu não sei se você já comentou da capa, eu perdi essa reunião aí, ou esse encontro. Dessa capa, né? Se ela tem... Por que ela foi escolhida? Se tem a ver com fantasma? Sim, só um minuto, André. Tem uma referência à capa aqui, deixa-me ver. Você encontrou essa referência à capa, André? Alguém encontrou? Mas tem um autor para ela, peraí, só um minutinho, por favor. A gente pode ver depois, para não cortar aí. Então, tá, a gente vê num outro momento. Eu tinha visto isso, deixa eu ver aqui, olha só, se pelo menos é o título, não a capa, né? Deixa eu ver. É uma capa impressionante, né? A ilustração da capa, pelo menos o autor, não? É Chuck Vinson. Chuck Vinson, o autor, ou Vinson, enfim. Né? Podemos procurar na internet, né? Essa capa é um quadro, né? Uma ilustração. O autor, procurar pelo autor. Certamente tem tudo a ver, não, com a lógica do fantasma, né? Vamos ver em que momento Lacan comenta, ele deve comentar, não estou lembrado, acho que mais para o final, não, essa obra, né? Então, retomando, sem me delongar mais, quero apenas prosseguir com o meu argumento, que é o seguinte.
Olha só. Qual é a consequência no universo do discurso do princípio segundo o qual o significante não significa a si mesmo? Se trata sempre do par significante. Que par? S1 incidente em S2. Matriz mínima do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Simplificando, não? O significante não significa a si mesmo. Novamente, incidência do buraco no campo da representação. Se vocês quiserem, acompanhando Lacan mais no final, S1, S2, incidência do inconsciente real no inconsciente simbólico. Atenção. E Lacan dirá, no seminário 22, para, certamente, talvez uma certa angústia de vocês, na conclusão de uma análise, o que deve prevalecer é o inconsciente real, não o simbólico. O que deve prevalecer, portanto, é o real, o buraco, a forclusão da estrutura. Na conclusão da análise, atenção. Atenção. Isso é extremamente clínico para quem é analista. Porque é isso, é essa prevalência do buraco, do real, da forclusão da estrutura, na conclusão de análise, que permite a autorização à analista. Atenção. Isso é Lacan. Então, sem me delongar mais, quero apenas prosseguir com o meu argumento, que é o seguinte: qual é a consequência no universo do discurso do princípio segundo o qual o significante não significa a si mesmo? O que esse axioma especifica no universo do discurso, uma vez que ele se constitui o universo do discurso de tudo o que se pode dizer. O universo do discurso é o campo da representação. A questão do Lacan é a seguinte, portanto, não? Qual é a consequência no campo da representação da incidência? Atenção, pautada por quem? Por Freud. Da incidência pautada por Freud de que há um buraco nesse campo da representação. Ele continua: a especificação que esse axioma determina, agora é fundamental, hein? A especificação clínica que esse axioma, o significante não significa a si mesmo, determina, faz parte do universo do discurso. Atenção, faz parte topologicamente, como real. Ele é um fora íntimo, atenção, ele é um fora íntimo, significa dizer, no interior do simbólico, no interior da estrutura, em termos mais amplos. Psicologia, atenção, psicologia é clínica do campo da representação sem inconsciente real. Isso é psicologia. Psicanálise é trabalho clínico que acolhe, que inclui, que ouve, que coloca trabalho o inconsciente real, incidente no inconsciente simbólico. Belo isso, hein? Uma contribuição magnífica do Lacan para a clínica analítica, para despsicologizar a clínica analítica, para desimaginarizar a clínica analítica.
para fornecer para os analistas o ethos próprio da clínica psicanalítica. Pois não, Andréa? É uma dúvida com relação a esse axioma. Princípio segundo o qual o significante não significa a si mesmo. Então, o significante não significa a si mesmo porque ele representa o S2, né? Não, porque quando falamos em significante, quando o Lacan diz o significante, ele está resumindo, ele está simplificando. Ele está sempre marcando o par significante. S1, S2, S1, S3, S1, S4, S1, Sn. Ele está pautando sempre, ele resume o significante. Mas ao dizer o significante, ele não está dizendo um significante. Ele está dizendo sempre o par significante, a matriz da cadeia significante. Incidência de S1 e S2. Por que o significante não representa a si mesmo? Ele é sempre par. Atenção. Ele é sempre par. É sempre 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e N. Andréa? É sempre a incidência, novamente, da forclusão estrutural no campo da representação. Por isso que o significante não representa a si mesmo, porque há essa incidência desse buraco, desse real, desse indizível, se quiserem. Qual é, se vocês trabalhamos isso naquele outro grupo, não é, João? O grupo lá da formalização clínica, né? Em relação ao autismo. No autismo, qual é, digamos, a questão do autismo, né? É que não há no autismo esse par significante, S1, S2. Alguns fazem a leitura de que no autismo o par significante ele está congelado. É um erro isso. Está congelado, quer dizer, grudado um ao outro. Não, Lacan não se trata disso. Lacan faz uma referência eventual a essa leitura do autismo enquanto congelamento do par significante. Portanto, não haveria deslocamento, né? Não haveria equivocação. Não há fala por isso no autismo. Não, é que, no caso do autismo, a estrutura ela não comparece. Essa estrutura, a mínima incidência de S1 e S2, com todas as consequências disso. A incidência de S1 e S2, a verdade dessa incidência é o sujeito. A produção, ou mais gozar, é o objeto A. A falta de um objeto, nada disso está presente no autismo. Na minha intervenção, João, se você se lembra, no nosso grupo lá, eu falei sobre isso. Não? Que para a clínica analítica não há autismo, que não pode ser tratado. Não, é uma classificação clínica exterior à clínica analítica. Uma classificação psiquiátrica, se quiserem. Não há como, quer dizer, se não há um falante, não há tratamento analítico. Não há como. Se não há um falante, se não há... se quiserem, uma subjetividade pautada por esse gap, por essa descontinuidade entre S1 e S2, por essa incompletude, se quiserem, por essa clivagem entre S1 e S2, se não há isso, não há como haver clínica. Clínica, para nós, é sempre clínica do sujeito, desse sujeito privado. Verdade da incidência de S1 e S2. O sujeito da estrutura, S privado, ele é a verdade da forclusão de S1 e S2. Lacan é claríssimo quanto a isso, não? No autismo não há isso.
É possível fazer um trabalho, né, com o autista? É possível fazer, claro, mas não um trabalho analítico, propriamente dito. No meu livro, tem um texto em que eu procuro retomar a leitura que o Lacan faz do caso Dick, da Melanie Klein. Como que o Lacan relê magnificamente esse caso. O autista, não a criança autista lá, trabalhada clinicamente pela Melanie Klein. Ela faz um trabalho, sem dúvida, produz efeitos, sem dúvida, mas não é um trabalho psicanalítico. É um outro trabalho. Excelente. Bem, trabalhamos muito hoje, hein? Gostei, foi muito bom, né? Tá bom? Tomaremos então amanhã. Amanhã continuaremos nesse trabalho, né? De um grande outro ao pequeno outro. Boa noite a todos, obrigado, até amanhã. Até amanhã.